Sim. Pronto. Boa noite, então, a todos. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5. Ah, tá. Eu esqueço disso, gente, falta de costume. É professora de. Nós vamos falar sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os aflitos, mas sem dar ênfase a essa dor, sabe? Nós não vamos falar da dor como um fim, mas nós vamos falar da felicidade que nasce da compreensão. Nós vamos celebrar a força que nos habita e não a dor que a gente sente, né? Então, nós vamos começar vendo ali bem-aventurados os aflitos, né? Será que isso é um convite ao masoquismo? Será que Jesus quis falar que para a gente ser bem-aventurado, a gente tem que ser aflito, tem que sofrer? Então, a gente precisa começar a entender os recados que Jesus nos deixou. E um desses é que felicidade não é ausência de problemas. Não existe isso, né? Quando fala que a felicidade não é deste mundo, é aquela felicidade de Jesus. Mas existe felicidade, sim, só que ela não é ausência de problemas. A felicidade é presença de sentido. E a gente vai entender isso melhor quando a gente pensa assim: por que Jesus diria que são felizes os que choram? Jesus era alegre, gente. Jesus era uma pessoa que primava pela alegria. Jesus queria ver todo mundo feliz e nas coisas mais difíceis ele via o lado bom. E é isso que ele veio trazer para a gente. Então, a provocação dele aqui é profunda. Jesus não exalta a dor. Jesus exalta o que a alma faz com ela. O que a gente faz? Qual é o sentido que a gente dá para a dor, né? Ser bem-aventurado não é gostar de sofrer. A gente precisa tirar da cabeça da gente que a gente precisa sofrer para crescer, para evoluir. A gente foi criado num mundo de culpa e na culpa a gente chafurda. A gente precisa aprender que não é para isso que a gente veio para essa terra. A gente veio aqui aprender a ser feliz, né? Então, ser bem-aventurado não é gostar de sofrer, é descobrir uma paz que o mundo não conhece. Lembra quando Jesus falou: Eu vos dou a paz, mas eu vos dou a minha paz e não a paz do mundo, né? Eu sempre penso nessa fala de Jesus como uma coisa muito forte. Para mim, fala muito, porque a paz do mundo ela é muito diferente da paz de Jesus. Quem estuda um pouquinho a vida de Jesus entende isso muito bem, né? Então, a gente vai na certeza de que tudo passa, que tudo ensina, que tudo é experimentação. E aí, essa frase, dizem que foi o Siddhartha Gautama, mas ninguém tem muita certeza de nada. O Zen budismo usa muito essa frase, e o Carlos Drummond de Andrade tem um poema sobre o sofrimento, onde ele também usa essa frase. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, o que acontece? A gente tem uma luta contra a realidade. É uma resistência versus uma aceitação. A gente resiste muito ao que a vida traz para a gente. Então, mais uma vez, é como se tivesse um muro ali na frente. A vida nos trouxe um muro. E eu quero fazer o quê? Eu não quero o muro, então eu dou pancada no muro, e dou pancada no muro,
Até que um dia eu vou entender que aquele muro não vai cair dali, que só vai me machucar. O que que eu posso fazer com esse muro? Será que eu posso pintar esse muro de uma cor bonita? Será que eu posso botar umas plantinhas nele para ele ficar assim, para ele alegrar a minha vida? É a gente começar a pensar o que que a gente pode fazer, porque o sofrimento nasce da luta contra aquilo que a gente não pode mudar. Infelizmente, há coisas na nossa vida que nós não podemos mudar, né? Aquilo que a gente pode mudar, maravilhoso, mas o que não dá, e aceitar, gente, não é desistir, é começar a transformar. Quando eu aceito o muro, eu não desisti, mas eu vou olhar para ele e vou falar o que que eu posso fazer com ele. Ah, vou pintar ele de roxo. Eu adoro roxo. Vamos, Elisa, pintar ele de roxo? A gente vai pintar o nosso muro de roxo, vamos enchê-lo de plantinhas, vamos fazer com que ele nos alegre, né? O Marlon Reikdal, que é um psicólogo maravilhoso, nos lembra que grande parte da nossa aflição vem da nossa não aceitação. Né? Quanto mais eu brigo com o que a vida me trouxe. Gente, se espernear desse certo, eu esperneava também. Nós queremos que a vida seja diferente do que ela é, mas não é, né? A fé nos ajuda a parar de brigar com a realidade e a começar a trabalhar com ela. Quando aceitamos o desafio, a energia que a gente gastava brigando, reclamando, se transforma em força para agir, para transformar, para tornar possível algumas coisas. E assim, a gente tem que entender que nada é por acaso, viu, gente? Nós temos o consolo da justiça divina. As causas atuais das nossas aflições são nossas escolhas de hoje. Quantas vezes nós escolhemos errado, né? Quantas vezes, num momento ali de cabeça quente, alguma coisa, a gente faz errado? Tem consequência, né? E as causas anteriores, elas são a bagagem do nosso espírito. De uma forma ou de outra, Kardec nos explica que a aflição tem uma causa. E se a causa está em mim, agora ou no meu passado, eu sou o dono da solução. E aí, a partir daí, a gente começa a entender que não adianta culpar ninguém. A gente é responsável por tudo que nos acontece. A gente deixa nos acontecer, tá, gente? A gente permite, apesar de não perceber. E aí, o que que acontece? Como eu sempre tenho que culpar alguém pela minha dor, quando não tem ninguém para culpar, eu falo que foi Deus que quis. Ou então, nós espíritas somos ótimos para isso. Ah, eu devo ter quebrado muita perna e muito joelho. Eu, Heraldo, acho que nós quebramos as pernas e o joelho do povo tudo lá atrás. Para ter tanta dor no joelho, para ter tanta dor no pé. Gente, vamos parar com isso. Existem causas e existem experiências que precisam ser vividas. Mas Deus não quer ninguém pagando nada assim, dessa forma, não. Às vezes a gente precisa passar por experiências para aprender mesmo, mas nada disso é karma. Heraldo, o que que nós fizemos? Eu sofri um acidente, deu um problema no meu pé, eu não consertei o pé, joguei o peso para o joelho gastou. Quer dizer, eu poderia ter feito diferente? Poderia. Eu fiz uma escolha, estou colhendo frutos. O Heraldo, a mesma coisa. E assim vai, gente. Não precisa ser que lá atrás a gente andou quebrando o joelho, né? Então, a gente é dono da solução. E isso traz uma esperança enorme para a gente. Porque se depende da gente, o problema, o maior problema que existe, que eu acho, é quando a gente tem problema que não depende da gente para resolver. Mas quando depende da gente, de uma forma ou de outra, a gente arruma um jeito.
E a gente precisa aprender a trabalhar essas coisas, né? Nós não somos vítimas, a gente precisa parar com a vitimização. A gente procura, a gente acha. Ou como minha avó falava, quem fala demais dá bom dia cavalo. É dessa forma aí. Não é só no falar, é no agir. Mas é o que é isso? Ação e consequência, né? E Deus, na sua bondade, faz o quê? Nos dá a oportunidade de experienciar outras coisas e aprender e criar um novo futuro, né? E aí a gente entra lá na Joana de Ângeles, que vê a dor, o sofrimento como um trabalho de parto. E o que a gente pode entender disso? Nós somos muito ego, gente. E o ego é muito danadinho, porque ele adora passar a perna na gente. A gente é ego, que é aquela forma como a gente vê o mundo, aquela forma como o mundo formata a gente. E a gente é self, a gente é a centelha de Deus dentro da gente. E a gente foi formatado de tal forma que nós deixamos as crenças que nós fomos recolhendo ao longo da nossa vida tomar conta de nós. E aí a gente é formatado naquilo que hoje se fala muito como a Matrix, né? As pessoas, você abre lá a rede social, aí você faz uma busquinha lá de uma viagem para Caraíva. Dali a pouco é só Caraíva que aparece, né? Aí você vai lá e olha assim o preço de um robô elétrico, daqueles que vão assim, é só robô. Você às vezes você nem busca, você fala e o troço começa a aparecer para você. Então, a gente vai sendo formatado nessas coisas. A dor, quando ela vem, aí a gente fica assim, como se a gente ficasse hipnotizado e a gente precisa de um choque. Quando acontece alguma coisa que sai desse dia a dia, que sai dessa hipnose coletiva, que vem a dor, ela vem como um parto. Ela é o quê? O conflito é um convite à evolução. Porque aí eu tenho que sair daquele mundo superficial e começar a pensar. E a pergunta não é por que eu, mas é para que para mim? O que eu fiz? O que eu estou fazendo? Que eu estou chamando isso para mim? O que é que está trazendo esse gatilho todo na minha vida? Ou porque não eu, né? Porque somos todos. Mas é principalmente para quê? Porque todos temos os nossos problemas. Os seus problemas são uns, da Elisa são outros, das meninas são outros, meus são outros, né? Então, para cada um de nós vem aquilo que nós estamos precisando experienciar para aprender. Talvez lá na frente os meus problemas serão muito parecidos com os seus muito parecidos comigo, mas a gente precisa entender por que está vindo isso, né? E aí a dor é como cinzel que esculpe o diamante da alma, porque quando eu saio da superficialidade e eu começo a entrar em mim mesmo, eu começo a esculpir a minha alma e eu começo a trazer essa centelha divina que eu tenho no coração para a superfície. Eu gosto demais dessa gravura aí. Eu acho essa gravura precisa falar muito quando a gente olha para ela, né? Então, isso é o que? É o despertar do espírito. E a Joana fala que o sofrimento é um mecanismo de despertamento, porque senão a gente fica muito assim, parece que está numa hipnose coletiva. Ela nos diz que os conflitos são convites para sairmos da superfície, mergulharmos no nosso interior. A aflição vista assim deixa de ser o peso e passa a ser trabalho de parto. Ou seja, ela passa a ser um renascimento. O que é um parto que não um nascimento? Né? E aí a gente tem a fé raciocinada, que elas são os óculos da alma.
E aí, atenção para isso. A fé necessita de uma base, que é a inteligência. E fé não é ficar ali sentadinho, rezando e esperando que vai dar tudo certo, não. Senta e espera para ver se cai do céu. Fé é a certeza de que nada é em vão. Vamos levar essa frase para casa hoje. Fé é a certeza de que nada está acontecendo em vão, ainda que eu ache que eu não mereça, ainda que eu não entenda o porquê. E a fé não é uma pílula mágica, não, que apaga o problema, mas ao contrário, ela é o par de óculos que faz a gente enxergar lá na frente a saída. Tem um nevoeiro danado, uma neblina danada, mas lá na frente tem uma saída. E esses óculos é que limpam, sabe? Sabe quando a gente vai fazer exame de vista? Que aí você olha assim, você não enxerga nada, de repente põe a lente, fica tudo claro, né? Então é isso aí. Ela nos dá o suporte existencial para que a mente não colapse diante do caos. Então, quando a gente entende que nada é em vão e que tudo é responsabilidade nossa, e a gente aprende a se conhecer, a gente não colapsa, a gente não pira na batatinha, como dizem os meninos. E para isso é preciso também que a gente tenha auto-amor, que a gente seja gentil com a própria dor. A gente espírita, por exemplo, a gente tem a mania de se cobrar muito, né? Cara, eu sei que se eu estou sofrendo hoje é porque eu fiz alguma coisa muito ruim lá no passado. Eu não tenho direito de estar sofrendo como eu estou sofrendo. Eu lembro que eu passei um período, há muitos anos atrás, quando eu tive uma depressão muito forte, que eu olhava de uma janela, assim, eu mudei daqui de Santa Teresa, e eu falava assim, eu dava tudo para não saber tudo que eu sei. Porque uma coisa é a sua cabeça saber e outra coisa é o seu coração sentir. A gente vai preparando a nossa mente, mas a gente precisa aprender a colocar na vida da gente tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que faz sentido para a gente. Hoje eu vejo diferente. Hoje eu vejo que eu sou humana, que tem muita coisa que eu não dou conta. E das coisas que eu não dou conta, eu me olho e me acolho. E eu acho que a gente tem que fazer isso, cada um com a gente mesmo. A gente tem que se acolher nas nossas fragilidades, porque se a gente não fizer isso, quem é que vai fazer, gente? Sabe? Então, algumas coisas, elas vão contra aquilo que, não que eu estou pregando, mas aquilo que eu tenho a certeza que tem que ser diferente, tem muita coisa, a gente não é Jesus ainda, né? A gente precisa experienciar muita coisa e precisa educar muita coisa na gente. Mas eu me acolho naquilo que eu sei que não está certo, naquilo que eu sei que poderia ser diferente para ser melhor. Agora, eu também não saio por aí exigindo do outro aquilo que eu ainda não sou capaz de fazer. Né? A gente precisa ter o pé no chão. O Marlon Reik destaca que ser bem-aventurado é também ser gentil consigo mesmo. E às vezes a gente é tão bom com os outros, né? A gente é caridoso, a gente procura ajudar todo mundo e a gente é muito cruel com as nossas falhas, né? E se Jesus nos amou como nós somos, quem somos nós para exigir perfeição nesse patamar da vida? Tem muito caminho, né? A felicidade possível, ela começa no autoconhecimento. É quando a gente começa a se entender o que gatilha na gente, por que, que a gente sente de determinada maneira, por que a gente reage de determinada maneira, né? E aí tem uma coisa muito linda, que é a arte de ressignificar.
Tem uma técnica japonesa chamada kintsugi, né? E o que é o kintsugi? É uma técnica japonesa onde as cerâmicas quebradas são coladas com ouro. E aí elas se tornam mais valiosas do que as novas, né? E as nossas aflições, as nossas dificuldades, quando curadas pela fé, pela esperança, pelo entendimento, elas tornam-se as partes mais bonitas da nossa história. E ninguém é tão forte quanto aquele que já foi quebrado e se reconstruiu com a ajuda de Deus. Então, quando nós transformamos as nossas cicatrizes em ouro, quando nós ressignificamos, nós damos um novo sentido ao que nós vivemos, vem a beleza da superação. E a gente se torna mais forte, mas mais importante do que isso, a gente começa a mergulhar e a deixar sair de dentro da gente a centelha divina que existe dentro de nós. A gente sai dessa hipnose coletiva que vive o mundo. E a gente precisa aprender a celebrar o agora, gente, né? A felicidade, ela é um caminho e não um destino. A gente precisa aprender a vibrar com as pequenas vitórias diárias. É aquilo que Jesus chamava de o bom ânimo. Tem de bom ânimo. E o que é isso? É não ficar esperando a tempestade passar para dançar, para ser feliz. Já vamos aprender a dançar na chuva. Sabe? É naquele caminho, é um abraço que você recebe de alguém, é um elogio, é um oi, é um sorriso, é uma prece que te dá paz, é o hábito de começar a meditar e começar a entender o bem que aquilo te faz, é encontrar a felicidade nas pequenas coisas. Não é ficar esperando ser feliz quando os meus filhos crescerem. Quando o meu filho se formar, aí vem os netos, gente. Aí você vai esperar o quê? Os netos crescer, se formar, e aí você vai fazer o quê? Você vai morrer e você não foi feliz, né? É esperar. Só vou realizar determinado sonho quando eu aposentar. Outro dia alguém estava falando de uma pessoa que falou que ia realizar o sonho da vida quando aposentar. Se aposentou com 2 meses, morreu. Então, gente, não é esperar o momento, não é ficar aguardando a xícara bonita para visita, sabe? O vestido bonito para quando tem missa, né? Para quando tem casa espírita. Vão vestir bonito em casa para a gente, para trazer alegria para. Só compro flor quando eu vou ter visita. Vão na feira lá, vão comprar flor, vão enfeitar a casa, vão trazer alegria. Sabe? Não é ficar esperando nada. A gente tá ruim, tá difícil. Eu acho que tá difícil para todos. Gente, o mundo está em guerra. Tem quantas guerras acontecendo? A gente tá ficando assim todo dia. A gente abre lá as notícias pensando assim, meu Deus, será que aconteceu mais, né? E eu vou deixar de ser feliz por conta disso. O combustível está subindo. O que eu vou fazer da minha vida? O combustível está subindo. Gente, nós vamos viver do mesmo jeito. Então, vamos procurar ser feliz nas pequenas coisas. Os pequenos encontros, as pequenas alegrias. Vamos escutar música, né? Vamos ler uma coisa legal. Tem tanta coisa que a gente pode. O dinheiro está curto, então não dá para sair todo fim de semana. O do lazer está custando uma fortuna. Uai, gente, vamos ficar em casa. Vamos assistir uma série legal. Vamos bater um papo com a pessoa que a gente ama. Vamos ler um livro bacana. A gente não precisa sair todo dia. A vida não é lá fora, a vida é aqui dentro. Então, vamos criar felicidade no nosso dia a dia. Olha lá, a senhorinha regando as flores, né, com a carinha felíssima. Tem gente que chega nessa idade tão amargo, né? Não vão ser amargo, não, gente. Se a gente tiver amargo, a gente dá uma reboladinha, com o açúcar está no fundo. Zero açúcar.
A gente põe adoçante, Elisa. Vencer o mundo. E Jesus falava, né? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E quando Jesus diz, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, ele não está falando que ele eliminou as dificuldades do caminho. Quem estuda a vida de Jesus, quem assiste o mínimo das coisas, sabe que Jesus teve uma vida muito atribulada, sempre, né? Mas ele não se deixou dominar por essas dificuldades. Ele não mudou quem ele era por causa delas. Então, vencer o mundo para o Cristo foi não permitir que o ódio dos outros gerasse ódio nele. Ninguém sofreu mais ódio do que o Cristo, gente. É lógico que ele também foi muito amado, mas ele fez o quê? Aquele amor que ele recebeu foi o que ficou. E os que o odiaram, ele entendeu a pequenez deles, né? Ele foi não permitir que a dor o tornasse amargo. Foi manter a conexão com o Pai, mesmo diante do abandono. Vamos nos lembrar que nas horas mais difíceis, os maiores amigos dele debandaram, o negaram, o abandonaram, né? E ainda assim ele manteve a conexão com o Pai e ele continuou amando-os e amando ao mundo. Então, o que significa isso para a gente hoje? Vencer o mundo exterior é entender que os problemas, as crises, os lutos, os desafios financeiros, eles são o cenário, mas eles não são o roteiro da nossa alma. Acontece, gente, para todo mundo. Estava falando com a minha mãe ontem. Quem vive muito sofre muitas perdas. Minha mãe vai fazer 87 anos. Como que ela não ia sofrer perdas? Ao longo da vida, a gente sofre muitas perdas. O luto precisa ser vivido, mas ele não é para se carregar, para arrastar a corrente o resto da vida. É entender que isso faz parte, né? Nós vencemos o mundo quando o que acontece lá fora não destrói quem a gente é aqui dentro. Né? Qual é a nossa maior obrigação para conosco mesmo? Nos tornarmos cada dia melhor aqui dentro, ainda que seja difícil lá fora. É não deixar que o mal que reina lá fora faça parte do nosso sentir, do nosso pensar. É não vibrar na culpa, é não vibrar no medo, é não vibrar no ódio, é não ficar ali naquela coisa, tomara que morra, tomara que aconteça, porque merece. Tudo isso é coisa que alimenta as trevas. E nós estamos aqui para acender a luz no mundo. Gente, mais do que nunca, no momento em que nós estamos passando agora, quem estuda um pouquinho, quem vê algumas coisas, a guerra do mundo espiritual está feia. E eles estão precisando que a gente ilumine o mundo. As, as luzes, os bons espíritos, eles estão precisando da nossa luz, que a gente sustente a luz, que a gente sustente e dê sustento para que eles vençam essas trevas, porque as trevas elas se alimentam de medo, de raiva, de ódio, de palavra ruim, de reclamação. Isso é o que não falta no mundo. Então a gente precisa começar a vibrar. Por quê? Porque uma lamparina, numa escuridão total, ela leva muita luz. A gente tem um poder enorme na mão. E a gente está precisando fazer isso agora mais do que nunca. Eles precisam da gente.
né? Reconhecer a nossa luz interna. Gente, a gente tem Deus no coração, a gente tem a semente de Deus no nosso coração, a centelha divina no nosso coração, a gente tem luz. Então, vamos reconhecer. A Joana de Ângeles nos convida à autoiluminação. Como é que eu faço isso? Eu faço isso deixando de reclamar, deixando de odiar, deixando de vibrar no medo, deixando de vibrar na culpa. Então, é facinho? Não. Todo dia é um treino. À medida que a gente vai treinando, as coisas vão se tornando mais leves, mais fluidas e vão se tornando uma parte da gente mesmo. Mas a gente precisa estar desperto para essa necessidade. A Joana nos lembra que nós somos deuses em potencial, que vencer o mundo não é reconhecer que a luz divina que habita em você, desculpa, que vencer o mundo é reconhecer que a luz divina que habita em você é maior do que qualquer sombra que projete medo no caminho. Vou falar mais uma vez. Medo, culpa e raiva são os maiores alimentos das trevas. E a gente precisa entender isso e começar a vibrar no amor, na confiança de que tudo vai dar certo e que Jesus está no leme. A felicidade como resistência, como Marlon Reikdo sugere, a nossa maior vitória é a conquista da consciência. Quando nós entendemos quem nós somos e que nós somos deuses em potencial, não tem dor, não tem aflição que nos vença, porque nós estaremos sempre apoiados no amor de Deus. Mais do que isso, a gente vai estar apoiado na certeza de que a gente pode, porque Deus está dentro de nós. É fácil? Claro que não é. Se fosse facinho, a gente não estava aqui estudando, a gente não estava aqui falando e a gente não estava passando os perrengues que está passando. Mas se a gente não tomar consciência disso, a gente não vai aprender nunca. Ou pelo menos alguém contou para a gente. Gente, vocês podem, vocês são deuses em potencial, vocês têm a força divina dentro de vocês. Então, deixe essa luz vir. E aí, à medida em que a gente vai trabalhando, o nosso eu, e isso, gente, é com muito esforço mesmo, é com muito autoconhecimento, é procurando ver vídeos, ler bons livros que nos despertem alguma coisa, é escutando coisas boas ao invés de coisas ruins. Sabe, às vezes a gente tem insights maravilhosos até escutando uma música. Eu gosto muito de escutar Oswaldo Montenegro, acho que as letras dele são maravilhosas e trazem uma paz maravilhosa. Às vezes eu estou escutando com presença, porque escutar com presença é prestar atenção naquilo que você está ouvindo. Uma coisa é botar o rádio ligado lá e vai lá espanando a casa, varrendo a casa, mas não tem presença. Outra coisa é você sentar para aquilo. E você presta atenção na letra e você vê quanta coisa bonita que você pode tirar dali, e aquilo te traz uma paz. E aí você tem aqueles insights maravilhosos só de escutar a música, que te deu um prazer enorme. Então a gente tem que se dar prazer. E se dar prazer não é comprar carro de luxo, não é ficar lá comprar aquele sapato maravilhoso. É bom, a gente vai lá, compra aquele sapato lindo, maravilhoso que a gente sempre quis, né? Dura 15 dias. Aí você calça o sapato, ele te machuca e você nunca mais quer ver ele. Então, esses prazeres, eles são os prazeres do mundo. Os outros não, são aqueles que ficam dentro da gente. Sabe quando o netinho chega, te dá um abraço e fala que, vovó, eu gosto tanto de você, sabe? São essas coisas que ficam.
E aí, Jesus, eu repeti mesmo: tem de bom ânimo. Vencer o mundo não é evitar problemas, é não ser dominado por eles. É não deixar que eles nos atolem tanto que a gente se esqueça da gente. Outra coisa que a gente precisa aprender a fazer é não pegar problema dos outros para a gente. A gente já tem a nossa carga. E a gente não é um caminhão para carregar a carga de todo mundo. E a gente não vai resolver o problema dos outros se os outros não quiserem resolver o seu problema. E a gente precisa enfiar isso na nossa cabeça. Só muda de dentro para fora, ninguém muda de fora para dentro. Você dá suporte, você dá um conselho aqui, um conselho ali, mas chega uma hora, gente, você não pode carregar a dor do outro para você, não, porque você já tem a sua carga para levar. Né? Aí depois você vê pessoa com problema de coluna, você vê pessoa com problema de estômago, com câncer. Por quê? Porque está querendo resolver o problema do mundo, esqueceu de si mesmo. Aí fez todo mundo feliz, mas aí fica velho e vê que deixou de fazer tudo que queria ter feito na vida. Isso é jogar uma encarnação fora. A gente não veio aqui para resolver o problema dos outros, a gente veio aqui para se resolver. Os outros são ali porque tem coisa que a gente precisa dos outros para poder aprender a viver. E assim, um apoia o outro, mas tem coisa, gente, que não depende da gente, depende exclusivamente do outro. Até Jesus perguntava para as pessoas se elas queriam ser curadas, e depois ele falava o quê? Vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Se você não mudar, você vai voltar e vai voltar pior. Né? A paz real nasce quando o que acontece lá fora não destrói quem nós somos aqui dentro. Então, às vezes, tudo que nós. Isso é para marcar a hora? Ah, tá. Ah, tá. Desculpa. Achei que era as horas. Aí é porque eu falo muito. Mas aí é isso aí, gente. A gente às vezes vai, se constrói aos pouquinhos e acontece uma coisa arrasa com a gente, né? A gente precisa aprender a não deixar que o outro ou que as outras situações elas nos destruam por dentro, né? A gente precisa aprender a se proteger, a gente precisa aprender a estar protegido mesmo, né? Porque também a gente não vai sair levando rasteiro o tempo todo, mas a gente não pode deixar que essas coisas mudem quem nós somos. Que cada um leve o que é seu. Sua luz divina é maior do que qualquer sombra. A esperança é a coragem de ser feliz hoje. Dizem que quem não tem esperança na vida é quase como se fosse um morto-vivo. A gente tem que ter esperança, a gente tem que ter sonho. E não é porque a gente envelheceu que a gente vai deixar de sonhar. A gente tem que sonhar até o último dia da nossa vida. Porque se a gente não sonhar, a gente deixa de ter propósito. E sem propósito, ninguém vive. Então, Jesus não venceu o mundo para que nós não tivéssemos luta. Se fosse isso, ele teria falhado miseravelmente. Né? Porque a gente continua tendo as nossas lutas. Ele venceu para nos provar que é possível passar pelas nossas lutas sem perder a paz. A vitória dele é o nosso roteiro. Como diz o Irineu, e qual é o roteiro? Fazer tudo com amor. Procurar botar amor em tudo que a gente faz, ainda que de vez em quando seja muito difícil. Celebre a sua fé. Tenha certeza que nada é em vão, pois ela é o sinal de que você também já começou a vencer o seu próprio mundo. E quando é vencer o mundo, não é vencer o mundo lá fora, é vencer o mundo aqui dentro.
quem nós somos, né? E quem nós queremos nos tornar. Jesus venceu o mundo não fugindo dele. A gente não precisa fugir, não precisa ir lá morar lá numa grota, lá num canto onde não tem ninguém, porque aí eu não vou ter problema com ninguém. Vocês acham que isso resolve alguma coisa na vida? Resolve nada, porque a gente vai ter que passar por tudo de novo para aprender. Mas amando esse mundo, compreendendo, e que nós possamos sair daqui hoje, então, com a nossa alma leve. As aflições existem. E como elas existem? E eu estou para ver uma pessoa que me diga que não tem problema na vida, que não tem aflição na vida. Todo mundo tem. O que muda é a forma como nós vemos essa aflição. Elas existem, mas a nossa capacidade de superá-las, amparados pela fé, é infinita. E o ser humano é bom nisso, né, gente? Porque a gente se adapta, a gente é resiliente muito mais do que a gente imagina que é. Só não pode deixar que isso nos faça duros no coração. Seja você o próximo a celebrar a esperança em sua vida. Aqui, se alguém quiser aprofundar, tá? Eu tenho as obras que foram consultadas para preparar essa fala. Eu usei Kardec, usei o Joana de Ângeles, com Divaldo Franco, e Marlon Rey, que dá o que eu gosto muito, e tem a passagem da Bíblia, né? Do Evangelho de João: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E, para trazer felicidade para vocês, uma foto que eu fiz. Tá? Muito obrigada. Feliz semana, que nós possamos voar igual essa gaivota. Eu fiz essa foto